5 passos que, se você seguir, você vai retomar o controle da sua vida esse ano. Meu nome é André Gibran, eu ajudo pessoas a se desenvolverem e terem sucesso desde 2012, quando eu larguei o meu cargo público no Tribunal de Justiça e resolvi, de fato, ajudar pessoas pela internet. Estou feliz que você está aqui. Se você gosta desse assunto, já se inscreve no canal se você não fez isso ainda e vamos embora. Primeiro passo para você retomar o controle sobre a sua vida. Saiba quem você é e para que você foi criado. Pode ter certeza de uma coisa, você não foi criado para ficar se comparando, para ficar no Instagram navegando e vendo o que outras pessoas fazem e como é legal o propósito que elas têm. Ah, meu Deus, quem me dera se eu fosse esse cara, quem me dera se eu fosse ela, quem me dera se eu pudesse fazer o que ele faz, o que ela faz. Você não foi criado para isso. Você foi criado com algo específico para você, algo que você tem que desenvolver. Entenda que você foi feito, e está escrito na Bíblia isso, você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Lá em Gênesis 1:26 diz: Então Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, para que ele exerça, atenção na palavra, para que ele exerça domínio. É para você dominar, você nasceu para dominar, para que ele exerça domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se movem sobre a terra. Ou seja, você nasceu para dominar sobre a terra. Ainda sobre você, em Mateus 14 diz que vocês são a luz do mundo, você é luz. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, não dá. E quando se acende uma candeia, não se coloca debaixo de uma vasilha, mas no velador, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Imagina que você, por exemplo, acendeu uma luz de emergência na sua casa, faltou luz. Onde que você vai colocar essa luz? Onde geralmente se coloca a luz de emergência? Em cima ou embaixo, escondidinha num canto, atrás do sofá? Não, você coloca em cima para iluminar toda a casa. E Deus fez você para isso, para você brilhar. E para que Deus quer que eu brilhe, André? Está escrito lá em Mateus. Para que brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. O seu brilho vai glorificar a Deus. É sua missão brilhar. Você não nasceu para ser escondido, nem para se comparar, nem para ficar sofrendo o tempo todo. Você nasceu para brilhar. Então, se você não sabia, agora você sabe qual é a sua identidade. É isso. Segundo passo para retomar o controle sobre a sua vida, saiba para onde você vai. É incrível como às vezes a gente pensa durante a nossa vida que é possível você chegar em algum lugar na vida se você não coloca o destino. Experimenta você abrir o Waze aí no seu celular e fazer qualquer coisa nele sem dar um destino. O máximo que você vai conseguir é ficar mexendo nas configurações, mudar a voz que vai falar com você, mas o que adianta mudar a voz se a voz não te leva para o caminho correto? Você precisa informar, é aqui que eu quero chegar. Mas André, eu não sei onde eu quero chegar, eu não sei o que eu quero. Então olha só o que diz Efésios 2:10. Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Ou seja, existem coisas que Deus quer que você faça. Existem caminhos que Ele quer que você percorra, destinos que Ele quer que você chegue, que Ele já preparou de antemão, antes de você nascer, porque Ele te conhece desde muito antes de você nascer. E Ele já preparou essas coisas para você executar. O primeiro passo para você saber para onde você vai é ter intimidade com o Pai e perguntar para Ele onde o Senhor quer que eu vá. Existem indicativos na vida, coisas que você gosta de fazer, coisas que você faz bem, coisas que naturalmente te atraem e você sabe que são para o seu bem e para o bem dos outros. Porque tem muita coisa que atrai a gente que é porcaria, mas coisas que você sabe que são boas para todo mundo. Esses são indicativos do caminho que você deve seguir e do destino que você deve chegar. Então pensa o seguinte, o que você gosta? O que você passa um tempão fazendo? E não vem me falar ficar rolando no Instagram, não é isso, tá? Mas o que você passa um tempão fazendo, não vê o tempo passar e quando você vê, caramba, eu fiquei um tempão fazendo isso, né? O que é isso? O que você tem curiosidade natural para pesquisar, para olhar? O que você... Dá uma olhada no seu histórico do YouTube. O que você vê muito no YouTube? O problema é se você olhar o YouTube e só ver porcaria lá. Mas geralmente não. Esses dias eu fui para um hotel, a gente estava viajando, fui para Natal, depois para João Pessoa. E em Natal, lá no quarto do hotel, tinha o YouTube de alguém logado lá. O nome do cara era Brian qualquer coisa. Quando eu entrei no YouTube, você sabe que o YouTube, assim como qualquer outra rede social, eles jogam na tua tela aquilo que você tem mais interesse, né? Porque cada vídeo que você assiste no YouTube, inclusive este vídeo aqui, deixa o seu like se você quer que mais vídeos meus apareçam para você. Cada vídeo que você assiste indica para o YouTube que você está gostando de assistir aquele vídeo. Quanto mais tempo você passa aqui comigo, se você está comigo aqui até agora,
com certeza outro vídeo meu vai aparecer para você. Então quanto mais tempo você fica naquele conteúdo, mais conteúdos daquele tipo ele joga para você. Eu entrei no YouTube lá do Brian, não desloguei, né? Fiquei usando lá mesmo do jeito que estava. E aí tinha muito vídeo sobre histórias do mundo, né? Por que que a África aconteceu isso, isso e aquilo, os princípios da colonização no Brasil, não sei o quê. Ou seja, esse cara naturalmente, ele se sente atraído por história. História da humanidade, história do Brasil, história em geral. Ele gosta. Então, e você? O que o seu histórico do YouTube diz sobre você? O que o seu histórico de navegação, tanto no seu celular quanto no computador, se você for olhar, o que você visita muito? Para mim, naturalmente, eu estou aqui gravando para você, atrás dessa câmera aqui tem uma tela, e nessa tela tem um vídeo de desenvolvimento pessoal que eu estava assistindo, porque naturalmente, desde sempre, eu me sinto atraído por isso. Logo, eu sei para onde eu vou. Onde que eu quero chegar? Eu quero chegar a um canal de YouTube com milhões de inscritos, eu quero treinar muita gente para que vivam uma vida plena, uma vida abundante, fazendo pequenos ajustes de comportamento que vão mudar tudo para você. Eu quero ver você vivendo o seu propósito. Inclusive, para isso, aproveitando este ponto, eu criei o Portal Fluir, a nossa comunidade de pessoas interessadas em crescer, fazendo pequenos ajustes de comportamento que vão levá-las ao sucesso que elas querem. Clica no link aqui da descrição para você conhecer melhor. Então, segundo passo, saber para onde vai. Terceiro passo, acreditar que é possível. Em Marcos 9:23, Jesus diz: tudo é possível àquele que crê. Existe uma frase do Henry Ford que diz também o seguinte: se você acredita que pode ou se você acredita que não pode, em ambos os casos você está certo. Não menospreze o poder da crença. Veja, uma pessoa que acredita que ela vai conseguir, apesar de todas as circunstâncias às vezes indicarem que não, essa pessoa efetivamente consegue. Você já comeu aquele KFC, franguinho frito? Bom pra caramba, gorduroso que só é a coisa também, né? Mas bom, uma delícia. KFC vende em balde. Se você for no shopping, você encontra. Você sabe como é que é a história do KFC? Foi um velhinho que na época tinha 65 anos, que tinha tido um restaurante, depois o restaurante fechou, e aí ele falou, o que eu vou fazer? Eu tenho essa receita aqui que todo mundo gosta. Ele saiu rodando os Estados Unidos, acreditando, olha a crença aí, ó, acreditando fortemente que ele ia conseguir vender aquela receita de família que fazia tanto sucesso no antigo restaurante que ele tinha. Sabe quantos nãos esse cara recebeu? Sabe quantas noites ele dormiu no carro dele, porque não tinha onde dormir, ele estava procurando vender a receita? Veja, 1.009 nãos, até que alguém finalmente disse sim, e a história de sucesso de um homem empreendedor começa aos 65 anos de idade. Você acha que você está velho para fazer sucesso? Pois é. Então assim, ó, saiba que é possível. O Coronel Sanders, que é conhecido, né, ele recebeu o título de coronel porque ele foi reconhecido na época que ele tinha um restaurante como um restaurante maravilhoso e tal, então alguém se agradou dele no governo lá e deu esse título. Ele não era um coronel efetivamente. O nome dele era Harland David Sanders, e até hoje tem no baldinho do KFC a carinha lá do Coronel Sanders, né? Depois de um tempo virou uma franquia, né, o KFC. O Coronel Sanders fez um acordo com o restaurante lá, virou uma franquia e depois ele vendeu essa franquia na época por 2 milhões de dólares, o que hoje, corrigido pela inflação, daria uns 20 milhões de dólares. Ou seja, o cara virou multimilionário. Por quê? Porque acreditou. Entenda o seguinte, vamos supor que esse velhinho não tivesse acreditado, ele recebesse lá uns... Qual que é o normal de nãos que você recebe na sua vida antes de desistir? Porque eu já vi gente que recebe 2 ou 3 nãos e desanima e para, 2 ou 3. Esse cara recebeu 1.009 nãos. Agora, se o Coronel Sanders tivesse parado, por exemplo, na primeira cidade, nos primeiros 30 restaurantes, todo mundo dissesse que não, e ele tivesse parado, você não ia comer KFC hoje. Ele não ia ter ficado milionário, né? Ali já no final da vida, né? 65, a gente vai me bater. Final da vida o quê, André? Hoje eu vou viver muito ainda. Eu acredito em você, você vai viver muito, tá? Mas na época você sabe que a expectativa de vida era menor, né? Então com 65, já no final da vida, o cara ficou multimilionário. Nada teria acontecido se ele não tivesse primeiro acreditado. Marcos 9:23. Tudo é possível àquele que crê. Se você acredita que vai dar certo, vai dar certo. Por quê? As suas ações vão continuar. Você não vai parar. Você fala, não, mas só falta um pouquinho para eu fazer e vai dar certo. Só falta, não, agora vai e tal. Você sempre vai ficar achando que vai dar certo. E de tanto insistir, a coisa vai.
Quarto passo para você retomar o controle da sua vida. Foco na identidade e não no resultado. O seu resultado, aquilo que você tem na vida, se você está gordo, se você está magro, se você está saudável, se você está doente, se você está rico, se você está pobre, isso vem das suas ações. Agora, da onde que vêm as ações? As ações vêm da sua identidade. As ações que você sempre faz, tá? Aquelas que você faz continuamente, os famosos hábitos, esses vêm da sua identidade, aquilo que você verdadeiramente é. E o que é a sua identidade? É o conjunto de tudo aquilo que você foi levado a acreditar durante a vida, tudo aquilo que efetivamente você acredita, os seus valores, isso forma você, isso forma quem você é. Existe um erro muito grande de muita gente que é achar que a identidade não muda. Ora, se você mudar aquilo no que você acredita, você muda a sua identidade. Se você mudar as ações que você faz continuamente, você muda a sua identidade. Para você passar a ter uma identidade fitness, por exemplo, basta que as suas ações comecem a indicar para o seu sistema nervoso, para o seu corpo todo, que agora você é uma pessoa que faz exercícios continuamente. Se você consegue fazer isso, aos poucos, fica natural para você ir à academia, se exercitar, sentir até falta de fazer exercício. Você conhece gente assim? De repente é você. Sinto falta de fazer exercício. O dia que eu não faço, André, eu fico louco, parece que alguma coisa está faltando. Eu sinto falta. E isso é uma mudança de identidade que aconteceu nessa pessoa. Então como é que você faz para mudar? André, eu queria mesmo ser magro, sabe? Ser saudável, assim, comer bem, mas, cara, eu não consigo. Não consegue? E de repente você já tentou, né? Já tentou pagar o plano anual de academia. Quem nunca? Esses dias eu conversei com 2 ou 3 pessoas numa reunião da nossa igreja lá que pagaram o plano anual e estão perdendo dinheiro porque não foram mais. Foram 15, 20 dias e não foram mais. Por que isso acontece? Porque tentou forçar uma nova identidade. Veja, novas identidades não são forçadas. Novas identidades são adquiridas com provas diárias. Vou repetir. Novas identidades são adquiridas com provas diárias, que podem ser pequenas. Por exemplo, eu quero adquirir, André, uma identidade de um corredor. Eu sempre quis ser um corredor de maratona. Eu quero, então, ser um maratonista. Olha a nova identidade aí. Maratonista. Você, maratonista. Ok, como é que você muda o seu sistema nervoso, o seu corpo todo e o seu cérebro para que eles entendam que a sua identidade agora é de um corredor? Você precisa correr, mas você não vai começar com 2 horas por dia. Porque se você começar com 2 horas por dia de corrida, que é o que de repente você quer mais para frente, não sei. Se você começar com isso, você vai assustar o seu cérebro. Você vai assustar uma parte do seu cérebro chamado cérebro reptiliano, que é a parte mais primitiva do seu cérebro. Isso vem da teoria do cérebro trino. O cérebro reptiliano, a parte mais primitiva, ele tem aquela questão de luta ou fuga. Se você assusta ele, ele foge. Ou 2 horas por dia? Não, me deixa quietinho aqui, não quero, muito esforço, está gastando muita energia. O cérebro quer economizar a sua energia. Agora, e se você se dispõe a todos os dias, em vez de ir para a padaria de carro, você dá uma corridinha até a padaria. E na volta você vem caminhando, tá tudo certo. Né? A padaria, 2 quadras da sua casa, você pega o carro e vai. Né? E você dá risada ainda. Pelo amor de Deus. Né? E eu também tô rindo, não sei do quê, porque tá acabando com a sua saúde. Então, você para com isso, você começa a ir e voltar a pé tranquilo, uma coisa pequena, sabe? Que não vai demandar tanta energia e não vai encontrar resistência no teu cérebro reptiliano. Aí você consegue fazer. E aos poucos isso vai te dando mais vontade de caminhar e de correr, porque você percebe que quanto mais passam os dias, menos você cansa, você percebe um pouquinho mais de disposição no seu dia a dia e você faz relação, fala, caramba, é por causa da caminhadinha matinal. E aí você vai compondo isso e as coisas vão rendendo melhor para você. E você vai se tornando então um corredor. Logo, logo, você vai ter uma identidade de alguém que naturalmente gosta de caminhar, gosta de correr e vai ser um maratonista. Então, foco na identidade. Esquece essa besteira de foco no resultado. E por fim, o 5º passo para você retomar o controle da sua vida é um complemento do 4º passo. Se o 4º passo é foco na identidade, o 5º passo é você precisa urgentemente aderir às pequenas ações e entender o poder delas na sua vida. É como eu falei, uma caminhadinha leve de manhã vai fazer muito mais pela sua identidade, pela mudança de identidade, do que você começar uma semana a correr 1 hora, 1h30 por dia e não aguentar e se sentir mal e contrariar o seu cérebro reptiliano e abandonar tudo e esquecer essa ideia de correr maratona. Isso é ruim. As pequenas ações vão compondo a sua identidade de uma maneira que o seu sistema nervoso aceita, absorve e você finalmente se transforma. Foi assim, aliás, com um cara chamado Dave Brailsford. Isso é citado lá no livro Hábitos Atômicos. Aliás, esse livro
é objeto de estudo lá no Portal Fluir. Dá uma olhada no link da descrição. Lá no Portal Fluir a gente tem um clube do livro e Hábitos Atômicos é um dos livros mais importantes que a gente gostou de estudar por lá. O Dave Brailsford, ele assumiu a equipe britânica de ciclismo. Ele assumiu ali como diretor de performance, é isso, diretor de performance, foi isso mesmo. Ele queria ajudar aquela equipe ali, claro que estava sendo pago para isso, né? Mas ele queria ajudar a equipe a ganhar. Os caras não ganhavam nada. Eles eram muito ruins, nunca ganhavam campeonato nenhum. Tinha empresa de bicicleta que não queria nem que essa equipe usasse as bicicletas deles, porque não queriam ver o nome da empresa associado aos azarões da equipe britânica. Quando o Dave Brailsford chegou, o que ele fez? Ele implantou uma coisa que ele chama de teoria dos ganhos marginais, ou estratégia dos ganhos marginais. O que é isso? É melhorar aos pouquinhos cada coisa. Em vez dele chegar e fazer grandes revoluções e não sei o que, implantar metodologias não sei das quantas, ele começou com isso, com ganho marginal. Então no primeiro dia ele chegou lá, comentou rapaziada, não sei o que, no segundo dia ele foi ver lá o selim da bicicleta. Ele falou, olha, existe um ajuste perfeito para o selim da bicicleta, se colocar 1 centímetro para cá e para lá e tal, vamos ajustar todas. Ajustou ali o selim da bicicleta. Ninguém percebeu grandes diferenças, só que isso já deu uma sensação de progresso. O ser humano tem 6 necessidades básicas e uma delas é a necessidade de progresso. Progredir, galgar mais um degrau, subir na vida, faz com que a gente se sinta vivo, faz com que a gente se sinta bem. Então o Dave implantou isso. Todos os dias tinha 1% de melhoria em alguma coisa. Num dia era regular o selim da bicicleta. No outro dia era passar um tipo de álcool no pneu da bicicleta para aumentar a aderência ao solo. No outro era fazer mais uma coisinha. No outro era comprar meias novas para o time que eram um pouquinho melhores na elasticidade e melhorava o pé e não sei o que. Coisinha boba. Só que compondo isso tudo, juntando isso tudo, a equipe virou uma super equipe. Aos pouquinhos, fazendo progresso diário, esse progresso foi se compondo, formando algo maior. E alguns anos depois, eles começaram a ganhar Olimpíadas e a ganhar tudo o que era prova. Ganhos marginais. Você precisa aderir às pequenas ações. Às vezes você olha para as coisas na sua vida, por exemplo, sei lá, vamos pegar uma coisa simples, arrumar a casa. Tá tão bagunçado que você não sabe nem por onde começar. Começa por uma coisa pequena, coloca seu foco totalmente ali, arruma aquilo do melhor jeito que você puder. Depois pega uma outra, nem olha para tudo, não olha para tudo quando tá muito bagunçadão. Eu não tô falando só de casa, tô falando da vida em geral. Não olha para tudo, começa a fazer. Porque o que te tira da miséria, o que te tira da derrota é o fazer, não o pensar. Anota isso aí. Começa a fazer. Um pouquinho aqui, faz com carinho. A Bíblia diz que tudo que você fizer, você tem que fazer de coração. E tudo o que fizerdes, fazei-o de coração. E você deve fazer como se fosse para Deus e não para homens. É também um princípio bíblico. Então faz com amor, com carinho, aquela coisinha pequena. Age sobre a sua esfera de influência. Né? Tem coisas que você pode influenciar, que você pode agir sobre elas, e tem coisa que não adianta, né? Por exemplo, o meu metabolismo é lento, é difícil para mim emagrecer, então você vai parar de tentar? De repente o seu metabolismo é lento mesmo, e daí? Você não vai tentar mais então, parou. Age sobre aquilo que você pode. É lento o metabolismo? É, mas a quantidade de comida que você bota na boca você pode controlar sim ou não. A quantidade de exercício que você faz um dia você pode controlar sim ou não. Então haja sobre aquilo que você pode. Voltando ao ponto 5, aderir às pequenas ações. Comece com alguma pequena ação. E se você quer orientação sobre como começar com essas pequenas ações na sua vida, eu tenho um exemplo para te citar, por exemplo, o Hélio. O Hélio tinha um problema com essa parada aqui, ó, com o celular. O Hélio, meu aluno do Portal Fluir, todos os dias, clica no link da descrição que você vai ver ele mesmo falando sobre isso, tá? O link do Portal Fluir. Todos os dias o Hélio chegava atrasado no trabalho. Porque a mania dele era o seguinte, o hábito, né? Ele se treinou para isso, porque quando você repete uma ação, você está se treinando. Todo dia ele acordava, pegava o celular e rolar para cima, e via vídeo, dava risada, e de repente compartilhava com os outros, entrava no grupo e dava mais risada e não sei o quê. E aí, depois que ele entrou no Portal Fluir, ele se treinou a não fazer mais isso. Ele recebeu lá no Portal Fluir estratégia sobre como não fazer mais isso e deixou de fazer isso e deixou, de repente, até de arriscar o trabalho dele porque vivia chegando atrasado. Dá uma olhada no Portal Fluir, vai ser um prazer receber você lá. Clica aqui no link da descrição, no final vai ter mais vídeos para você ver. E se você não se inscreveu no canal, ainda se inscreve logo. Vamos lá, vamos falar sobre o seu desenvolvimento, sobre o seu sucesso, que é o meu maior interesse. O meu maior sonho é ver a Terra toda populada por pessoas de sucesso, tranquilas, alegres, felizes e tementes a Deus. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.